Bom dia, igreja. Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando um novo trimestre, o último do ano. Então, lembrando que os nossos temas, estamos trabalhando aí de 3 em 3 meses alguns temas. E hoje nós vamos dar início à nossa nova série de pregações nesse mês, onde o tema é aprendendo, lidando com as injustiças e os sofrimentos do mundo. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre lidando com a injustiça, mas a gente também durante o mês, durante as próximas pregações, a gente vai falar sobre outros sentimentos, problemas, lutas que nós temos que enfrentar enquanto estamos aqui. A gente vai falar sobre luto, vamos falar sobre dores que são reais a nós enquanto estamos aqui e o que Deus espera de nós ao lidar com tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre Deus estando conosco durante as injustiças que temos no mundo. E se você é parecido comigo, quando nós vemos notícias, quando nós ligamos o jornal, quando nós vemos questões políticas, quando nós vemos crimes acontecendo, quando nós vemos situações que ocorrem no mundo, eu imagino que dentro do seu coração desperte um sentimento. Um sentimento de dizer, rapaz, isso não é certo. Não é possível que isso seja certo. Dentro de nós desperta esse desejo de injustiça, esse desejo de dizer, puxa vida, como muitas coisas não são justas nesse mundo. E isso é uma realidade, meus irmãos. Enquanto estamos nesse mundo, nós temos que aprender a lidar com isso. Enquanto vivemos nesse mundo, nós estamos num lugar onde as pessoas podem escolher rejeitar a Deus, então nós estamos sujeitos a enfrentar a escolha do outro quando essa pessoa rejeita a Deus, e a prática do mal muitas vezes pode nos atingir. Todos nós já sentimos o gosto amargo da injustiça também nas nossas vidas. Eu acho que se eu pedir para você fazer uma análise na sua vida, das coisas que acontecem ou já aconteceram, tenho certeza que você vai rememorar, vai relembrar de muitas circunstâncias em que você passou e que não foram fáceis, em que você teve que enfrentar situações também e teve que lidar com a injustiça desse mundo. E quando nós falamos de injustiça, meditando sobre essa pregação, essa mensagem, acho que uma das grandes histórias que me veio à mente, como não tem talvez como ser diferente, é a famosa história de José. E é por isso que nós lemos esse texto aqui, o texto do livro de Atos, onde Estevão está falando um pouco da história de José. José era um jovem que aparece para nós no capítulo 37 de Gênesis. Um jovem de 17 anos, que tinha ali no seu contexto familiar, como muitos de nós, pai, mãe e irmãos. E o texto bíblico nos fala de José, e isso já é um grande alerta para nós, aqueles que são pais, aqueles que querem ser pais. José enfrentou um problema familiar, e talvez esse problema não tenha começado nele. Esse problema familiar vem de quando o seu pai começa a amar José mais do que aos outros. Então ele era o filho preferido. E ele começa a ganhar destaque dentro da família. Lá no capítulo 37 de Gênesis, nós vemos que o pai deu uma túnica especial para ele. Só ele tinha essa túnica. Os outros não. Isso começa a causar nos irmãos aquele sentimento que Estevão acabou de falar para nós. Inveja. A inveja começa a motivar os irmãos. Posteriormente, o texto bíblico vai narrando a história, dizendo que José teve sonhos. José começa a ter sonhos e, se você ler o texto, você não precisa fazer, não é um exercício exegético muito profundo, para perceber o que os sonhos significavam. Os seus irmãos começam a se prostrar diante dele nos sonhos. Era isso que significava o sonho. E o José, talvez por uma falta de sabedoria, ao invés de guardar isso ao seu coração, e não vou condenar José, todos nós, na nossa juventude, já cometemos atos insensatos, às vezes a gente ainda comete. Então José, na sua insensatez da juventude, conta aos irmãos o sonho. Olha, eu tive um sonho, e vocês vão se ajoelhar, os seus feixes se ajoelham diante de mim, 11 estrelas e o sol e a lua se ajoelham diante de mim. E isso desperta ainda mais ira nos seus irmãos.
O terceiro episódio é quando os irmãos estão lá pastoreando e agora o pai manda, vai lá, vai ver o que os seus irmãos estão fazendo, né? E volte para me dar um relatório. Jacó faz exatamente esse pedido. E ao encontrar os seus irmãos, você não precisa adivinhar o que aconteceu. Motivados por ódio, motivados pela inveja, eles planejam matar o seu irmão. Eles planejam, puxa, o que vamos fazer com esse menino aí? E eles começam a planejar a matar esse irmão. E ele não fez, de fato, nada errado. E essa grande injustiça recai sobre a vida dele. Mas, né, ao passar ali uma comitiva que ia ao Egito, eles pensam melhor. Talvez matar não, mas vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo ao Egito. E assim José parte para a sua jornada ao Egito como escravo. Seus irmãos, com as moedas no bolso, mentem ao pai, dizendo que ele tinha sido morto por um animal. E eles permitem que o pai pense isso por anos, até que José seja reencontrado com o seu pai. O texto, a narrativa bíblica continua ao mostrar que ele chega na casa, e agora ele está trabalhando na casa de Potifar. Mas José era um homem que temia a Deus, um jovem que temia a Deus, que buscava fazer ao certo. Com 17 anos, então, escravo no Egito. Mas o texto diz que Deus o abençoava. Ele buscava fazer o certo e Deus ia abençoando ele ao ponto de Potifar dar cada vez mais coisas para ele cuidar. E mais uma vez, a injustiça bateu na sua porta. Ele não procurou, mas a injustiça mais uma vez bateu na porta de José. A esposa de Potifar assedia, dizendo, deite-se comigo. E ele diz, não vou pecar contra Deus. E ele começa a fugir da aparência dela. E a injustiça bate quando ela o agarra, um certo dia, arrancando sua veste, e faz uma falsa acusação, e essa acusação leva ele à prisão. Lá está o nosso querido José na prisão, recebendo a injustiça do mundo. Na injustiça do mundo, ele continua servindo a Deus, sem nunca reclamar. E agora, ele começa a trabalhar também na prisão e se destaca. Um certo dia, ele interpreta sonhos, né, de dois homens que estavam lá. Você lembra? O copeiro e o padeiro. Os sonhos acontecem de acordo com o que José tinha falado. Um é morto, o outro é restaurado à sua posição. E ele pede, lembre-se de mim, meu amigo, quando você sair daqui. Mais uma vez, a injustiça bate na porta da vida de José. Quando o amigo se esqueceu dele, né? Ele se esquece dele. Ele não se lembrou. E lá vai José, mais alguns anos na prisão. Até que um dia o próprio faraó tem um sonho e José, se lembram de José. José é levado à presença do rei, interpreta o sonho e agora se torna governador de todo o Egito. Olha que história incrível. Olha que coisa incrível é a vida de José. Durante 13 anos, que foi o período entre ser vendido aos irmãos e chegar ao governo do Egito, durante 13 anos, as portas da injustiça bateram na vida de José. E nós temos 3 lições muito importantes para aprender com o que José fez no Egito, com a postura que ele teve no Egito. E eu quero trazer essas 3 lições para nós nessa manhã, meus irmãos, para que eu e você talvez possamos lidar com as injustiças que estejam batendo na nossa porta. Talvez hoje a injustiça esteja acontecendo na sua vida. Talvez você esteja enfrentando um problema familiar, alguma coisa relacionada ao trabalho, alguma coisa relacionada, sei lá, algo que te prejudicou e que você não fez, algo que aconteceu. Talvez a injustiça esteja na sua vida nesse momento. E com a história de José, nós podemos aprender lições valiosas sobre o que Deus espera de nós enquanto navegamos a esses mares profundos. A primeira lição que nós aprendemos com José é sobre, durante a vida dele, no Egito, não se desgaste com o mal. Lembre-se da presença de Deus. Deus estava com José o tempo todo, do momento em que ele nasceu, no momento em que ele foi vendido pelos seus irmãos, no momento em que ele estava servindo na casa de Potifar, no momento em que ele foi assediado e preso, Deus sempre esteve com ele.
A grande luta que eu e você temos que ter durante a nossa caminhada cristã é conseguir enxergar a presença de Deus mesmo nos dias mais sombrios, mesmo nos dias mais difíceis. Não estou dizendo que é fácil, muitas vezes eu falho também, é difícil, mas esse é o convite de Deus para nós. Se lembrar das promessas de Jesus, como ele fala aos seus discípulos antes de ir embora, em Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias. Não é um dia da semana, não é só no domingo, não é só quando as coisas estiverem bem. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você. Deus vê o seu sofrimento. Deus vê e enxerga a sua injustiça. Deus entende o que você está passando. Mesmo que no momento tudo pareça obscuro, mesmo que as coisas estejam difíceis, Deus está conosco. É natural, é normal, somos seres humanos, é normal nos indignar, é normal essa indignação, mas a gente precisa tomar um cuidado. Lembra no texto de Salmos que a gente também leu agora? Não se desgaste com o mal, porque o grande perigo que nós temos é deixar que todo esse ódio, que toda essa injustiça transforme o nosso coração. Isso nos afasta de Deus. Isso vai fazer a gente reclamar com Deus, como o povo que Moisés tirou no deserto. Você lembra disso? Eu fico pensando, puxa, será que a minha reação, se eu estivesse lá no meio, seria diferente? Lembre as coisas que eles assistiram, eles viram as pragas, eles viram Deus abrindo o mar, eles viram a coluna de fogo parando o exército do faraó. Eles viram Deus vencendo uma guerra para eles, sem eles levantarem uma espada. Mas lá estavam eles reclamando com Deus, com Moisés, o tempo todo. A incapacidade de enxergar, mesmo nos momentos difíceis, a presença de Deus, vai nos fazer como esse povo, reclamar de Deus. E essa reclamação corrói o nosso coração, rouba a nossa paz. E isso nos faz meditar sobre aquilo que nós assistimos, aquilo que nós consumimos. Opa, obrigado, Roberto. Porque quando nós apenas consumimos as coisas que nos indignam, é grande a chance do mal vencer dentro de nós. E o grande texto que não está relatado no Gênesis, mas nós lemos lá em Atos, quando Estevão estava contando a história de José, eu destaco o verso 9, quando ele diz, Deus era com José. Deus era com José. Deus estava lá. Lembre-se dessa promessa. Ele manteve o coração limpo, mesmo sendo tratado como lixo, como escravo, como prisioneiro. Ele manteve o seu coração limpo. E no fim da jornada, ele olha para os seus irmãos, depois que os seus irmãos vão lá comprar comida no Egito, ele olha para os seus irmãos e ele fala lá no capítulo 50, verso 20 de Gênesis, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Essa é a grande especialidade de Deus. Fazer o mal se transformar em bem. Transformar aquilo que nos acontece em glória a Ele. O mal, lembre-se, quando a injustiça tenta te destruir, Deus está presente. O mal não tem a palavra final. A injustiça não tem a palavra final. Deus tem. Deus tem a palavra final. Então essa é a grande lição, a primeira lição. Lembre-se da primeira lição, vou repetir. Não se desgaste com o mal, lembre-se da presença de Deus. A segunda lição com a história de José que nós aprendemos é confie em Deus, porque Ele age no tempo certo. Lembre-se da provisão de Deus. Confie no Senhor, que é o que diz lá em Salmos que a gente leu, e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. José recebeu de Deus a provisão sempre aonde ele estava. E eu e você também vamos receber. O que ele precisava para passar por esses momentos, Deus proveu. Mesmo na prisão, mesmo na escravidão, Deus proveu tudo o que ele precisava para passar por isso. E Deus nos dá as ferramentas necessárias para suportar as injustiças da nossa vida. Uma delas somos nós, a igreja.
A igreja é um dos instrumentos, é o reino de Deus e é um dos instrumentos mais poderosos que Deus tem para a nossa vida, para nos ajudar a lidar com isso. Você não precisa lidar com os seus fardos sozinhos. Não só, como nós falamos nas pregações passadas, não só os pecados que nós temos que dividir, os fardos, mas também os problemas e aprender a lidar com as injustiças. Nós precisamos de ajuda uns dos outros. E Deus usa a minha mão, né? Eu sou a mão que estende para você no momento da angústia. Você é a mão que estica para mim no momento da injustiça. Então nós precisamos agir, porque Deus nos usa para prover aquilo que é necessário uns para os outros. Lembre-se que Deus nunca chega atrasado, mas Ele também nunca chega antes da hora. Deus sempre chega no momento certo. Deus estava com José na prisão, Deus está com você e Ele vai prover o que você precisa para enfrentar as injustiças. O tempo da justiça, essa é a grande parte difícil de aprender com isso, que o tempo da justiça não é o nosso tempo. O nosso tempo é sempre mais apressado. O nosso tempo é o tempo do ontem. Eu queria que estivesse resolvido ontem. Mas lembre-se que o tempo de Deus é o tempo exato. E a terceira grande lição: esperar pacientemente traz paz. E acima de tudo, Deus quer usar a nossa vida como um canal de graça para atingir as pessoas. José entende, no final da sua jornada, que tudo o que aconteceu com ele, no final de tudo, era para preservar a vida dos seus irmãos e da sua família. Porque Deus tinha um plano muito maior. Deus é o Senhor do tempo. Deus sabe de todas as coisas. O plano de Deus era dessa família formar uma grande nação. E dessa nação trazer no futuro aquele que iria redimir o mundo, Jesus. José não tinha nem noção disso. Ele nem sabia da metade do quadro que ainda estava sendo pintado dessa grande obra de Deus. Ele nem sabia disso. Mas ele confiou e ele foi usado como esse canal de graça. Deus salvou a vida da família dele, da fome. Eles iriam morrer. E você lê o texto, quando os irmãos chegam, no primeiro momento, a reação dele é a mesma que a nossa. Porque eu teria talvez a mesma atitude de José, ou até pior, né? Que é vingança. Puxa, agora eu estou poderoso, agora eu estou numa situação onde eu posso me vingar. E no primeiro momento você vai ver que esse é o desejo natural, vingança. Eu quero me vingar dos meus irmãos. Mas ele entende que isso não vai levar ele a nada. Isso não vai acrescentar a fé dele, isso não vai levá-lo mais perto de Deus. Isso só vai afastá-lo e de repente ele se reconcilia com os seus irmãos, os abraça, os acolhe, traz para morar no Egito e providencia tudo o que eles precisavam. José permitiu ser um canal de Deus para trazer graça aos seus irmãos. Permita ser isso também. Deus quer usar as nossas vidas, meus irmãos, para ser um canal de graça, de bênção para a vida das pessoas. E o grande desafio é descansar no Senhor. O grande desafio é a paciência. O grande desafio é não se aborrecer com as coisas que acontecem. Esperar em Deus nunca é perda de tempo. Esperar em Deus nunca é perda de tempo. Esperar sem Deus, com certeza é, mas em Deus, não. E essa espera é uma espera ativa, é continuar orando, como José fez, é continuar servindo como ele fez. Ele podia sentar na prisão, mas não, ele decidiu agir, continuar servindo, continuar perdoando, mesmo quando nada parece mudar. José não apenas esperou, mas ele continuou servindo com fidelidade em cada etapa da vida dele. Faça o mesmo. Faça o mesmo e veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Quando ele teve o poder para se vingar, ele escolheu perdoar. A graça que José recebeu tornou-se graça para todos. A graça de Deus, a maior delas, que é Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós, substituindo a gente,
pagando os nossos pecados, a maior graça te alcançou. Hoje nós vemos o quadro completo da obra e do plano eterno de Deus. E essa graça que te alcançou precisa alcançar outros através da sua vida. A paciência nasce da certeza de que a história, a nossa história, não acaba aqui. A paciência nasce da certeza de que a nossa história não acaba aqui. Não importa quem está tentando prejudicar a sua vida, não importa as questões que estão acontecendo, ou às vezes a própria injustiça natural do mundo. Lembre-se, Cristo já venceu. Cristo já venceu. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Olha que passagem forte, mais que vencedores. A gente às vezes gosta de se comparar com os vencedores. Em Cristo nós somos mais do que isso. Não por mérito nosso, por causa da graça e do poder de Deus. Então olhe para as injustiças. Olhe para as injustiças. Você tem direito de se indignar. Mas acima de tudo, lembre-se, quantas vezes eu também já causei a injustiça para o outro? Quantas vezes eu já fui injusto em muitas circunstâncias da minha vida? Lembre-se que nós também falhamos, mas o Evangelho de Deus é a graça dele sobre nós. Permita que a graça, que a cruz flua sobre você. Perdoe aquele que te feriu. Ame aquele que não merece. Seja a testemunha da justiça de Deus, da graça que ele colocou na sua vida. Salmos 37, eu convido que você releia depois, mais uma vez, durante essa semana. Lembre-se de Salmo 37 que a gente leu. Não permita que a injustiça dos outros roube a sua paz, porque nós já vencemos. Deus vê, Deus lembra e Deus age no tempo certo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. E nós reconhecemos, Senhor, o quantas vezes nós fomos injustos. Injustos conosco mesmo, com os outros e até com o Senhor. Por isso nos perdoe. Perdoe, Pai, as nossas fraquezas e os nossos pecados. E nos ajude a lidar com as injustiças. Porque muitas vezes elas batem na nossa porta e não sabemos o que fazer. Mas que com o exemplo de José, nós possamos aprender, Pai, que o Senhor está conosco, de que o Senhor vai prover uma saída a essa situação e de que o Senhor já venceu, Pai. E quer usar a nossa vida como graça e um canal para ajudar outras pessoas. Como igreja, Senhor, que possamos praticar isso no nosso meio. Que possamos, Senhor, crescer juntos, amadurecer, Pai. Olhar para a dor do outro, olhar para a situação do nosso irmão e se compadecer. E esticar o braço e socorrer cada um, Pai. Porque sabemos, Pai, que é isso que o Senhor fez a nós. A sua morte na cruz nos relembra isso todos os dias. Abençoe cada um aqui, Pai. Traga solução, Pai, para cada situação difícil que cada irmão passa. E que no final de tudo possamos honrar ao Senhor e dar glória e graças a Jesus. Nos abençoe, Pai, durante essa semana. Livra-nos de todo mal. Nos leve para casa e nos traga em segurança até o próximo domingo. E se o Senhor não voltar, Pai, que possamos continuar diariamente buscando a Tua presença. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.